Meu nome é Denise Tamaê, eu sou professora de língua portuguesa. Você que está preparando para a redação do Enem, você que procura saber sobre temas, sobre possíveis assuntos que vão cair na prova, eu tenho várias pessoas que me procuram para saber sobre esse assunto, trazem uma angústia e hoje eu espero que parte dela seja minimizada. Então você vai aprender como encontrar o alinhamento, como encontrar o eixo estrutural da sua redação sem necessariamente conhecer o tema, sem nunca ter lido a respeito do tema, apenas analisando a proposta de redação. Então vem comigo. Para começo de conversa, o texto ele é o resultado de uma política pública. Então, as pessoas que desenham essa política pública, elas o fazem com um propósito, que no caso é selecionar um tipo específico de aluno, um aluno proativo que trabalha na mesma linha filosófica, ética, na mesma linha de conduta que o governo espera que seja feito, que seja adotado. Então ele organiza a prova, trazendo elementos da vida social, elementos que estão dispersos na mídia, nos jornais, nas revistas, assuntos que circularam ao redor do planeta e trazem esse material para a pauta de discussão. Mas eles não fazem isso de forma neutra. Alguém, quem selecionou o texto, agindo em acordo com essa política pública, recorta o tema e organiza, dentro dos textos motivacionais, tomando como ponto de partida, um ponto de vista específico. Entendido isso, nós temos então que o texto traz um ponto de vista que o governo deseja que você discorra sobre e apresente de forma solidária a sugestão de ações, de atitudes que vão melhorar, que vão mitigar a situação problemática apresentada. Se você fizer isso, você vai receber a autorização, que é uma nota, para você concorrer então a uma vaga na universidade. Esta é a prática social. Então agora vamos ver como fazer com que você seja aceito dentro da universidade, ainda que você não conheça sobre o tema. A pessoa que organiza o tema e o governo por trás dela e a política por trás dela, ela vai fazer isso com base num conjunto de conceitos, valores, discursos, pontos de vista, ações que são compatíveis com o desenho dessa política. Esses valores, crenças, atitudes, desejos, eles são internalizados também pelos indivíduos, não só por um grupo de pessoas, mas também pelos indivíduos. E o indivíduo vai manifestar isso linguisticamente, quer na sua fala, quer nos seus textos. E você, conhecendo esse conjunto que alicerça aquele posicionamento, você é capaz de encontrar então a asserção. A asserção é o ponto de verdade, segundo o qual a argumentação está estruturada. Você pode dizer assim, olha, mas o conjunto de textos motivacionais não formam uma argumentação. Lê do engano. Não está organizado em um gênero específico, mas são recortes que se complementam e trazem a mesma linha de raciocínio. Elas não são divergentes. E você sabendo disso, como que você vai encontrar então a asserção? Você vai buscar os verbos que estão valorados no polo positivo. Verbos positivos, adjetivos positivos, substantivos, escolhas lexicais, né, tanto de substantivos quanto de verbos quanto adjetivos, escolhas de palavras que exprimam um valor de avaliação positivo. Isso vai ser a identidade. Aquilo que estiver negativo vai ser a conduta não aceita, a conduta não esperada. E você vai poder, então, diferenciar os grupos. Existe um grupo que é a favor e um grupo que é contrário.
dentro da argumentação, dentro dos textos motivacionais. Então, vamos observar aqui um exemplo. Quando eu digo que a natureza deve ser preservada, eu tenho dois grupos antagônicos, o dos defensores da natureza e o grupo dos que destroem a natureza. Nesta frase, eu estou agindo de acordo com as asserções do grupo em defesa da natureza. Então, eu sou a favor, nesta frase, se eu a produzir, eu sou a favor de todas as práticas que minimizem queimadas, que coloquem a agricultura de um modo sustentável, que faça o manejo adequado do solo, que use menos agrotóxicos, chegando até talvez na alimentação vegana. Esses são os discursos que estão associados à ideia de preservação ambiental. O grupo contrário seria aqueles que defendem o extrativismo, a mineração, o uso das águas para a agricultura e assim por diante. Então, ao dizer que a agricultura deve ser, que a natureza deve ser protegida, deve ser cuidada, e se isso estiver num texto motivacional, ele vai trazer elementos de quem deve proteger a natureza, de quem deve fazer esse trabalho. Você vai ter, então, qual atividade para se fazer na hora de analisar os textos motivacionais? Sublinhar os verbos positivos, sublinhar os adjetivos positivos e analisar a quais agentes estes substantivos, esses verbos se reportam. Ali você vai ter, por exemplo, seguindo essa lógica de raciocínio do meio ambiental, que talvez o governo, a FUNAI, esteja revendo as demarcações, a fim de que os índios tenham o mínimo de habitat necessário, o mínimo de espaço necessário para que expressem a sua cultura de forma tradicional. Se isso estiver no texto motivacional, significa que a FUNAI é um agente e que, ao definir o território, isso é uma ação positiva. Logo, você tem a asserção, a natureza ela deve ser defendida, um agente seria a FUNAI e a ação, a constante revisão das demarcações dos territórios indígenas para a preservação ambiental. Certo? Se você encontrou isso no seu texto, no texto motivacional, você vai estruturar a sua redação com base nas ações de proteção à natureza que envolvam governos como a FUNAI, institutos e órgãos como a FUNAI, e que elas estejam associadas, de um modo geral, à integração do homem com aquele ambiente, como é o caso do índio com a sua área. Você não precisa saber de produção agrícola, você não precisa saber de o que está acontecendo. Você precisa ter um conhecimento geral em relação a direito, em relação à literatura, em relação à produção econômica, ativismo social, que você possa utilizar de modo genérico para sustentar o conjunto de ações que você deseja discutir naquela proposta de intervenção. Então, nós temos o quê? Para nós revisarmos. Um conjunto de valores e crenças e desejos que são adotados como verdades que compõem a asserção do texto. Essas verdades estão expostas de modo positivo e delimitado dentro dos textos motivacionais para que as pessoas, ao lerem os textos, encontrem qual tipo de atitude, qual tipo de ação é a mais conveniente. Ao fazer isso, você se posiciona em consonância, em alinhamento com essa asserção, com essa verdade, e passa então a produzir a sua intervenção com base nela. Perfeito, a sua redação está pronta e você passa então a introduzir argumentos de valor, que são as citações que você encontrou de um modo prévio. Você tem um conjunto, como se fosse um estoque, um banco de citações que você já internalizou. Cuidado com o nome dos autores, não use autores tão óbvios, para você marcar o seu conhecimento sociocultural produtivo. Então, espero que tenha sido útil
Espero que você tenha gostado e que agora você não tenha tanta dificuldade assim para conseguir entender a asserção. No próximo vídeo eu trago alguns exemplos de como fazer isso na prática. A parte 2. Até breve.